bom dia. A gente vai começar agora a nossa quarta aula de geometria espacial dentro dos sólidos prismas. Porém, nessa aula de hoje eu vou trabalhar precisamente os volumes dos prismas. Antes eu vou apresentar ou relembrar vocês qual é o conceito, qual é a ideia que está por trás de volume, e logo em seguida a gente aprende a calcular o volume de qualquer prisma que vocês quiserem. Nesse primeiro quadro, observe que eu coloquei para vocês, volume de um sólido. Observe que aqui eu não falei qual é o formato desse sólido. Eu não falei se ele é um prisma, se ele é um poliedro de Platão. Eu não falei se ele é um cilindro, se ele é uma esfera. Eu não falei qual é o formato desse sólido. Por quê? Porque eu quero exatamente que vocês tenham um conceito geral, genérico, amplo, universal de volume. Olha só o que eu coloquei para vocês na linha de baixo. Todo sólido, sem exceção, ocupa uma porção do espaço. E é exatamente essa porção que a gente chama de volume do sólido. Então, vocês poderiam imaginar uma caixa de papelão no canto do quarto de vocês, independentemente se essa caixa de papelão está cheia ou vazia, se tem alguma coisa ou não dentro dela. Mas o fato é, aquela caixa vai ocupar um espaço dentro do seu quarto. Esse espaço ocupado é o que a gente chama de volume da caixa. Agora, eu poderia te perguntar, quantas caixas vão caber dentro do seu quarto? Vocês poderiam me responder, depende, professor, depende do tamanho da caixa. Sim, vocês poderiam pensar, por exemplo, que caixas do tamanho de uma geladeira, talvez, dentro do quarto de vocês, caibam umas 50, 60, 70 caixas, não sei, é apenas um chute. Agora, se eu perguntasse quantas caixas de sapato cabem dentro do quarto de vocês, certamente vocês vão me falar que centenas e centenas de caixas. Então, para a gente ter uma referência padrão de uma caixa, a gente criou o que a gente chama de unidade cúbica. Ou seja, vai ser uma caixa, vai ser um sólido padrão no formato cúbico, ou seja, uma caixa representado pelo prisma cubo, e a gente vai usar um cubo, uma unidade cúbica como referência. É exatamente esse modelinho padrão que eu criei para vocês aqui. Isso aqui é uma unidade cúbica, que eu poderia falar que o volume dessa caixa cúbica é exatamente o volume de um cubo. Tá, mas quais são as dimensões desse cubo? Bem, vai ter uma unidade de comprimento por uma unidade de largura ou profundidade e uma unidade de altura. Tá, professor, mas uma unidade o que? É um centímetro, é um metro, é um quilômetro? Isso é a universalização, isso é a generalização. Por isso que a gente não coloca especificamente aqui a unidade. Por quê? Porque a ideia é a ideia geral. É isso que vocês têm que saber. Eu poderia simplesmente escrever assim, que o volume de um cubo é o volume de uma unidade de volume. Agora, qual unidade de volume? 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 milímetro cúbico? Vai depender de cada contexto. Vamos supor, por exemplo, que vocês estejam desenvolvendo qualquer questão que seja, um problema qualquer que apareceu na vida de vocês, vocês têm que resolver. E aí vocês resolvendo chegar à conclusão que o volume desse corpo em questão fosse, por exemplo, de 5 metros cúbicos. O que significa exatamente isso? Quando você chega na resposta de 5 metros cúbicos, significa que você está trabalhando com um espaço total ocupado de 5 caixas cúbicas, onde cada caixa cúbica tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. A aresta mede exatamente 1 metro. E você vai ter quantas caixas cúbicas? Você vai ter 5 caixas cúbicas de 1 metro de aresta. Outro exemplo, às vezes você calcula lá no seu problema que o volume ocupado por qualquer coisa, não por um corpo, um objeto qualquer, é de 8 centímetros cúbicos. O que significa exatamente isso? Significa que o espaço ocupado por esse objeto no seu problema ocupa exatamente o espaço de
8 cubos, 8 caixinhas tipo essa aqui, sendo que essa caixinha ela possui o que de aresta? 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura por 1 centímetro de altura. É essa a ideia que vocês têm que ter a partir de agora. Por isso que eu coloquei que a unidade é cúbica, uma unidade de volume é 1 cubo, aí as arestas do cubo vão depender, né, de cada contexto, de cada circunstância, de cada problema. Bem, voltando então para esse exemplo didático do quarto de vocês. Tá? Então você tem aqui uma caixinha de papelão, uma caixa cúbica, tá? Formato cúbico, e aqui o quarto de vocês. Eu poderia perguntar, se eu colocar uma caixa ao lado da outra nessa paredezinha aqui, quantas caixas caberiam exatamente? Bem, aí você pode fazer essa contabilidade. Ó, daqui até aqui cabe uma caixa, aí você pode encostar uma outra caixa nesse cantinho aqui, colada nela, ou seja, mais uma caixa. Colada nessa caixa aqui você pode colocar mais uma, depois mais uma, e encostado lá na última parede mais uma caixa. Então você poderia me falar o quê? Que caberiam precisamente encostada nessa parede da frente aqui, colocando uma caixa ao lado da outra nesse sentido, exatamente 5 unidades cúbicas, 5 caixas cúbicas nesse modelo padrão. Agora, e se você colocasse não nessa parede, mas você colocasse nessa parede lateral à direita aqui do seu quarto? Bem, aqui você tem exatamente uma caixa, você poderia colocar mais uma encostada do lado dela, que seria aqui, exatamente essa região aqui, ó. Encostou uma caixinha cúbica ao lado dessa azul, está escondidinha aqui na lateral, tá? E você ainda poderia colocar mais uma caixa encostando lá naquela última parede lá de trás. Seria exatamente aqui assim, ó. Mais uma caixinha cúbica encostada aqui no último canto. Então você teria quantas unidades cúbicas, quantas caixas cúbicas aqui? 1, 2, 3. Então você teria 3 caixas cúbicas ao todo. Ok. Aí, gente, olha só que interessante. Você observa que você colocou todas as caixas no chão, lateralmente, uma ao lado da outra, de tal forma que todo o chão do seu quarto ficasse completamente preenchido, ocupado. Não sobrou nenhum piso, nenhum taco, tá, com um espaço vazio. Todo o chão do seu quarto foi 100% preenchido. Ok, mas você quer preencher até o teto de caixa. Bem, então você vai perceber que você preencheu a primeira camada, que é o primeiro piso, o primeiro andar do seu quarto. Ok, mas você vai perceber que ainda dá para colocar uma caixa sobre a outra. Então você vai colocar agora em cima dessa aqui uma caixa. Uma caixa e vai preencher toda essa lateral esquerda aqui. Depois ao lado dessa outra caixa, mais uma fila aqui, e no lado dessa última caixa, mais uma fila preenchendo. Então você vai fazer 2 níveis de caixa, uma sobre a outra. Primeiro andar, e aqui você tem o segundo andar também sendo preenchido. No primeiro patamar aqui, apoiada no chão, você tem um total de quantas caixas? 5 vezes 3, 15. Então você tem, ó, primeira fila, 5 caixas. Segunda fila, 5 caixas. Terceira fila, mais 5 caixas. Você tem 3 filas aqui de caixas, onde cada fila tem 5. Então você tem ao todo 5 vezes 3, 15 caixas ocupando o seu quarto. Só que isso na primeira camada, porque você ainda tem mais 2 camadas. Aliás, mais 2 não. Você tem ao todo 2 camadas de caixa, uma sobre a outra. Então você vai pegar essas 15 caixas no chão e vai colocar mais 15 caixas, uma sobre a outra agora. Então ao todo você tem 15 vezes 2, que vai dar um total de 30. Então como é que você calcula o volume de caixas que você tem no seu quarto? Você vê quantas que cabem de comprimento, no caso 5, multiplica por quantas cabem de profundidade, que é 3, e multiplica por quantas cabem na altura, que no caso são 2. Então você tem ao todo 30
unidades cúbicas ou unidades de volume. 30 caixas, uma sobre a outra, preenchendo completamente o seu quarto. Isso é o volume. Então, o volume exatamente do seu quarto, nesse exemplo hipotético, seriam de 30 caixas cúbicas, onde as caixas, obviamente, têm uma unidade de comprimento, uma unidade de profundidade, né, de largura, e uma unidade de altura. Agora, sendo um pouquinho mais técnico, observem agora, por favor, o seguinte. Esse seu quarto aqui, ele é um modelo perfeito de um paralelepípedo reto retângulo. Agora a gente vai levar desse exemplo didático, que é o quarto, para um aspecto um pouco mais técnico. Tá? Essa caixa de papelão, tecnicamente falando, é um cubo, é um paralelepípedo reto retângulo, só que muitíssimo particular, que é o cubo. Por que ele é um paralelepípedo? Porque é um prisma quadrangular, onde a base é um paralelogramo. Ok. Por que ele é reto? Porque as paredes laterais ou as arestas laterais formam um ângulo reto de 90 graus com o plano da base. E por que ele é retângulo? Porque a própria base é um retângulo. Então você tem aqui um paralelepípedo reto retângulo, simulando a ideia de seu quarto. Como é que você calculou o volume desse paralelepípedo? Fazendo essa analogia com seu quarto, você multiplicou o comprimento pela largura e depois multiplicou pela altura do quarto. Então você multiplicou comprimento, largura e altura. Você multiplicou as três dimensões. Gente, primeira conclusão. Volume de um paralelepípedo reto retângulo, você calcula o volume como? Você multiplica comprimento A, profundidade, largura B e altura C. Você multiplica as três dimensões para você obter o volume de um paralelepípedo reto retângulo. Ok, mas olha só que interessante agora. No paralelepípedo reto retângulo, quando você faz a multiplicação A vezes B, você está pegando a base que é retangular e multiplicando lado vezes lado. Então, quando você pega o lado A e multiplica pelo lado B dessa base que é um retângulo, você está calculando nada mais, nada menos do que a área de um retângulo, de um paralelepípedo reto retângulo. Ou seja, essa multiplicação A vezes B nada mais é do que a área da base de um paralelepípedo reto retângulo. E o que é essa terceira dimensão aqui? Nada mais é do que a altura do seu paralelepípedo reto retângulo. Então, de uma forma geral, o volume de um paralelepípedo reto retângulo é multiplicar as três dimensões ABC, comprimento, largura e altura. Ou você pode falar que é a área da base, que é um retângulo, multiplicada essa área pela altura do paralelepípedo. Então, a regra geral, a área de um paralelepípedo, área da base vezes altura. Show de bola. Ou, de uma forma um pouco mais menos detalhada, né? Multiplica as três dimensões, comprimento, largura e altura. Show de bola. Só que existe no paralelepípedo reto retângulo um deles muito particular, que é o velho conhecido cubo. No cubo, você tem que comprimento, largura e altura é tudo igual. As três dimensões A, B e C, todas são iguais às outras. Então, as três dimensões de um cubo são rigorosamente iguais. Então, quando você multiplica as três dimensões, comprimento, largura e altura, tu está multiplicando, na verdade, A vezes A vezes A. E aí é multiplicação de potências com a mesma base A. Repete a base e soma os expoentes que você tem. 1 mais 1 mais 1, isso aqui vai ficar A ao cubo. Então, o volume de um cubo, na verdade, é o cubo do seu lado, é o cubo da sua aresta. Basta pegar o lado do cubo e elevar a 3. Então, regra geral, o volume do cubo, A elevado ao cubo. Lado elevado ao cubo, lado elevado a 3.
E paralelepípedo e reto retângulo, de forma mais geral ainda, área da base vezes altura, ou simplesmente multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura. Bem, agora a gente vai colocar para vocês aqui um pequeno bônus, uma informação extra para enriquecer o conhecimento de vocês, que é o velho conhecido princípio de Cavalieri. Cavalieri nada mais é do que esse matemático, esse astrônomo, que eu coloquei a fotinha dele para vocês aí. É um matemático italiano, astrônomo italiano. O nome dele é Bonaventura Cavalieri, mais precisamente Francesco Bonaventura Cavalieri. Nasceu na Itália e morreu na Itália também. Nasceu em 1598 em Milão e morreu em 1647 em Bolonha, na Itália. Então, se você fizer a comparação aqui do ano de nascimento e morte, você vai perceber que ele morreu com 49 anos, muito novo, né? Mas ele tem uma grande importância no mundo da matemática, da física, particularmente na geometria. Só uma curiosidade, quando ele nasceu em Milão, ao completar seus 17 anos de idade, ele ingressou na ordem dos jesuítas para continuar seus estudos e assim por diante, e ter uma formação também religiosa. Só que ele ficou um ano aproximadamente nessa ordem dos jesuítas. Logo em seguida, quando ele completou seus 18 anos, ele pediu transferência para a cidade de Pisa. Ele pediu transferência para o monastério de Pisa. E ali a vida dele mudou radicalmente. Por quê? Porque exatamente no monastério de Pisa, da cidade de Pisa, onde tem a torre de Pisa, né, é que ele conheceu nada mais, nada menos do que Galileu. E ali o mundo dele mudou radicalmente. Ele se aprofundou, se interessou e aprofundou profundamente, né, pelo interesse da matemática. E ali a vida dele começou a acontecer no mundo da matemática, a ponto de se tornar posteriormente um dos maiores nomes que a gente tem na história da matemática, da física também. Tá? Agora, qual que é a importância basicamente do Cavalieri? Depois ele até se tornou professor na Universidade de Bolonha, a título de curiosidade também. Ele teve algumas dificuldades para ser aceito na universidade porque ele era considerado muito novo, muito jovem, mas fez algumas tentativas nos anos que se seguiram e conseguiu se enquadrar, né, ingressar como professor da Universidade de Bolonha, uma das mais antigas que a gente tem no mundo até hoje. E importante também, naturalmente. Bem, a importância dele para a matemática, precisamente falando, é que ele, com esse princípio que ele desenvolveu, que ele criou, que é o chamado princípio de Cavalieri, ele conseguiu desenvolver uma técnica que permitia você calcular áreas de figuras planas, mas também volumes de sólidos, através de comparações. Então ele conseguia pegar áreas de figuras planas, estabelecia algumas propriedades dessas figuras, comparava com a área que ele queria calcular e através dessa comparação ele chegava no resultado. A mesma coisa com volumes. Ele pegava alguns sólidos, estabelecia algumas propriedades particulares desses sólidos, calculava os seus volumes e com essa comparação com esse sólido que ele queria calcular, comparando todos esses sólidos, ele conseguia chegar no resultado. Então, o princípio de Cavalieri é um princípio que auxilia nos cálculos dos volumes dos sólidos e também das áreas das figuras planas. Ele que inventou o chamado método dos indivisíveis. É exatamente o método dos indivisíveis que traduz um pouco essa ideia de comparação de áreas e volumes para você calcular outras áreas e outros volumes. E isso foi um marco na história da geometria. Essa ideia de comparar, só que com uma técnica completamente inovadora. Isso marcou realmente uma mudança profunda, ou uma ferramenta profunda sendo descoberta para ser aplicada na geometria. E depois também, no início da invenção, da descoberta de uma área da matemática chamada cálculo integral. Então Cavalieri foi sim um dos grandes nomes, precursores, iniciadores dessa ferramenta maravilhosa da matemática que se chama cálculo integral. Então tá aí uma curiosidade para vocês
só a respeito aí da localização no tempo, do espaço, de quem foi Bonaventura Cavalieri. Bem, dentro dessa ideia de volume que nos interessa hoje, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Quando dois sólidos têm o mesmo volume, a gente fala que esses dois sólidos são equivalentes. Então, quando é que dois sólidos são chamados de equivalentes? Porque quando eles têm os volumes que se equivalem. Ou seja, dois sólidos que têm o mesmo volume são chamados sólidos equivalentes. Então, observem, por favor, nessas figuras que eu coloquei para vocês aqui abaixo. São três pilhas de moedas, só que as três pilhas são formadas pelas mesmas moedas. A quantidade de moeda que tem aqui é a mesma quantidade que tem aqui, é a mesma quantidade que tem aqui. Então são três pilhas de moedas formadas pelas mesmas moedas. A altura dessa pilha aqui é a mesma altura dessa pilha e é a mesma altura dessa pilha aqui. Ótimo, então as alturas são iguais. Outra coisa que eu quero que vocês observem. A primeira moeda, a área dela, a base dessa pilha, é a mesma primeira moeda, é a mesma área da moeda, é a mesma base da pilha, e aqui é a mesma coisa. A primeira moeda representa uma primeira área, tá? Que é a mesma área de todas as pilhas nas suas bases. Show de bola. Então são pilhas que têm a mesma área da base e pilhas com a mesma altura, apesar de terem formatos diferentes. Essa primeira pilha aqui eu coloquei ela toda certinha, uma sobre a outra. Aqui eu dei uma pequena tombadinha inclinada, eu dei uma pequena deitada nessa pilha, e aqui eu baguncei ela um pouquinho. Coloquei a pilha com as moedas todas de forma aleatória, uma sobre a outra. Simplesmente eu fui empilhando, sem se preocupar, sem a gente se preocupar com a formatação dela, vamos dizer assim. É como se fosse uma pilha de baralho de cartas. E aí eu coloquei essa informação. Pelo fato de as moedas serem rigorosamente as mesmas, é óbvio que as duas pilhas têm o mesmo volume. São pilhas com considerados sólidos equivalentes. As duas pilhas têm o mesmo volume, aliás, as três pilhas, né, possuem o mesmo volume, as três pilhas são sólidos equivalentes um em relação ao outro. Ok. E agora a gente vai para um aspecto um pouco mais técnico, que são esses dois sólidos que eu coloquei para vocês aqui. De um modo geral, o que o princípio de Cavalieri ele fala? Ele fala o seguinte, ó, quando você tem dois sólidos com as mesmas alturas e também as mesmas áreas das bases, aí tem o condicional aqui, ó. Se acontecer o seguinte, ó, se planos paralelos em relação a quem? Às bases dos sólidos. Se esses planos determinam seções que também possuem as mesmas áreas, então a gente fala que os sólidos são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo volume. Isso é o princípio de Cavalieri. Vamos interpretar isso aqui melhor. Eu tenho esse prisma aqui, que é um prisma triangular, e eu tenho esse prisma aqui, que é um prisma quadrangular. Os dois prismas estão apoiados nesse plano alfa. Ok. A base desse prisma é esse triângulo que eu colori de laranja, e a base desse prisma aqui é esse quadrilátero que eu também pintei de laranja. Por que eu pintei de laranja com a mesma cor? É para representar a mesma área. Então são sólidos que, apesar de terem bases, formatos diferentes, os dois sólidos possuem áreas iguais. Então, por exemplo, se aqui tiver 5 centímetros quadrados, aqui também tem 5 centímetros quadrados. Só que aqui no formato quadrangular e aqui no formato triangular. Mas a área é a mesma. Só que não é apenas a área. A altura desse prisma aqui, ó, é exatamente igual à altura desse prisma aqui. Então, se aqui, por exemplo, vamos supor, tenha 20 centímetros de altura, aqui também vai ter 20 centímetros. Então, qual é a ideia que vocês têm que ter? A ideia é o seguinte, são dois prismas que, apesar de terem formatos diferentes, esses prismas possuem as mesmas alturas e as mesmas áreas das bases. Isso é a premissa.
Tá? Isso é o inicial, isso é a referência. Agora, se acontecer alguma coisa a partir daí, então a gente pode tirar uma conclusão. Qual é a conclusão que a gente vai tirar? Primeiro vamos ver o que tem que acontecer. Gente, tem esse plano alfa. Aí o que fiz? Eu criei um outro plano que se chama plano beta paralelo a alfa. E depois eu criei um outro plano gama também paralelo a beta e alfa. Ou seja, são todos planos paralelos entre si. Exemplo, plano beta. Esse plano beta paralelo ao plano da base alfa, ele vai cortar o sólido, os dois sólidos, melhor dizendo. Na hora que ele intercepta o prisma triangular, ele cria essa seção triangular aqui assim, ó, azul clarinho. Aí você tem essa área, ok. Aí ele vem cortando, ele vai chegar uma hora que vai interceptar, vai seccionar esse prisma quadrangular. Interceptou formando essa área quadrangular azul clarinha aqui. Tá, show de bola. O que percebeu? Foi perceber o seguinte, que essa área triangular azul clarinha tinha a mesmíssima área dessa área quadrangular azul clarinha. Aí ele começou a perceber algumas coisas. Então ele foi fazendo o que? A partir daí, ele foi criando vários e vários planos, várias e várias seções paralelas uma em relação à outra. Por exemplo, ele criou mais um plano gama. Aí ele foi passando esse plano até interceptar esse primeiro prisma e interceptou nessa seção aqui triangular amarela. Continuou seccionando até interceptar o prisma quadrangular. Interceptou nessa região quadrangular amarela. E ele percebeu que de novo, essa área amarelinha aqui é a mesma área amarelinha aqui, apesar de terem formatos diferentes. Só que ele fez isso várias vezes. Várias seções paralelas uma com a outra e com vários sólidos diferentes um com o outro, desde que tivessem a mesma área da base e a mesma altura. Quando ele comparou os sólidos, os seus volumes, ele percebeu que os sólidos também tinham o mesmo volume, eram sólidos equivalentes. Isso é o princípio de Cavalieri. Então, o princípio de Cavalieri, resumindo, ele fala o seguinte: se você tem dois ou mais sólidos com formatos diferentes um do outro, mas sólidos que possuem a mesma base e a mesma altura, se você for seccionando esses sólidos com planos paralelos, sempre um em relação ao outro, e se as seções que você for descobrindo também forem sempre seções iguais, áreas iguais, apesar de formatos também diferentes, a conclusão que se chega é que os volumes desses sólidos também vão ser iguais. E esse princípio de Cavalieri foi que revolucionou a geometria, revolucionou a ponto de se criar uma ferramenta também maravilhosa depois, que foi o método dos indivisíveis, cálculo integral e assim por diante. Essa é a ideia do princípio de Cavalieri. Então a gente vai fazer o que? A gente vai levar essa informação agora para volume de um prisma. Agora a gente não vai trabalhar mais apenas um sólido genérico. Agora é o prisma em particular. Gente, repetir aqui, ó, todo sólido ocupa uma porção do espaço. É exatamente essa porção que se chama volume do sólido. Ok. Vocês têm dois sólidos diferentes um do outro aqui. Um quadrangular e um aqui triangular. Esse aqui, ó, é tombadinho, é um prisma inclinado. Eu até falei que esse ângulo alfa ali é um ângulo de inclinação diferente de 90 graus, enquanto que esse sólido aqui é um prisma reto, quadrangular reto. Ok. Mas eles possuem a mesma altura H. A altura que vale para um é a altura que vale para o outro. E também possuem a mesma base. A área aqui é a mesma área daqui, apesar de serem formatos diferentes. Então a gente vai pegar o princípio de Cavalieri e vai trazer para cá. Quando você faz uma seção, você traça um plano paralelo ao plano da base nesses dois sólidos, olha que interessante. Você está seccionando o sólido exatamente como eu estou desenhando para vocês aqui. Ó. Você seccionou os dois sólidos através desse plano aqui amarelo, como se fosse uma lâmina amarela. E aí as regiões que você encontra no prisma quadrangular é exatamente essa região aqui, ó.
Estou marcando para vocês, estou pintando para vocês aqui, ó. Aí tem essa seção aqui que eu estou pintando de amarelo. E quando você corta o prisma triangular, você também dá origem a essa seção que eu estou pintando para vocês a partir de agora, que é uma seção amarela triangular. Só que essa seção aqui também tem a mesma área dessa daqui. Então você leva agora para o princípio de Cavalieri. O que o princípio de Cavalieri fala? Que o volume desse sólido aqui todinho é o mesmo volume desse sólido aqui todinho. Só que isso aqui, gente, é um paralelepípedo. É um paralelepípedo reto-retângulo. E como que se calcula o volume de um paralelepípedo reto-retângulo? O volume se calcula como? Área da base vezes altura. Então, se a área da base vezes altura é a forma para se calcular, para se descobrir o volume de um paralelepípedo reto-retângulo, pelo princípio de Cavalieri, esse outro prisma com formato diferente também se calcula dessa forma. Então você pode fazer o princípio de Cavalieri para todos os sólidos prisma a partir de agora. Não é só prisma, tá? Isso vale para todo sólido sem exceção, desde que tenham essas condições pré-estabelecidas, que eu já falei no quadro anterior. Então o volume de qualquer prisma é área da base multiplicado pela altura. Então tá aqui a formulazinha que vocês têm que saber a partir de agora. Qualquer prisma, sem exceção, ele sendo reto ou não, sendo regular ou não, sendo triangular, quadrangular, pentagonal, independentemente das condições. O volume de um prisma é a área da base e multiplica pela altura, ok? E agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. É o que a gente chama de tronco de prisma. Para isso, gente, eu vou desenhar aqui uma árvore. Não reparem na minha árvore, não, por favor. Vou desenhar uma árvore aqui só para exemplificar a questão. Vamos lá. Vamos supor que essa árvore esteja crescendo e ela esteja na frente da sua casa, mas ela está começando a empurrar a fiação elétrica, correndo o risco de romper, de quebrar essa fiação elétrica. Pode acontecer um acidente, um curto-circuito. Se tiver, por exemplo, dependendo aí, pode colocar até em risco o transformador e dar uma explosão violenta, uma tragédia qualquer nesse sentido. Aí você chama a prefeitura vai e faz a poda ou faz o corte dessa árvore. Aí a prefeitura vem e corta a árvore exatamente aqui assim, ó. Passa uma serra, uma motosserra aqui, corta, ok? A árvore. Essa parte aqui ela joga fora, joga na caçamba, leva para o entulho, para o lixo. E aí o corte é feito aqui, cria-se essa seção aqui circular aproximadamente assim. Ó. Aí essa parte joga fora, aí você olha o que sobrou da árvore logo em seguida. Aí você vai perceber que o que sobrou é exatamente algo mais ou menos parecido com isso. Isso aqui é o tronco da árvore. Só que a gente não vai trabalhar com o tronco da árvore. A gente vai trabalhar com o tronco do prisma. E aí você tem esse prisma aqui, ó, que eu desenhei para vocês. Ele, aparentemente, ele é aparentemente não, ele é quadrangular. Mas poderia ser triangular, poderia ser pentagonal, poderia ser hexagonal, pode ser um prisma de qualquer natureza que vocês quiserem. Isso que importa. Só que o detalhe é o seguinte. Aqui você tem o plano da base, ou a base do seu prisma. Ok. E você vai criar uma seção nesse prisma. Você vai cortar esse prisma. Você vai passar a serra nele. Só que você cortou um pouco torto. De tal forma que essa seção aqui, ó, em azul, ela não é paralela à base. Ou seja, essa seção aqui, esse corte que você fez, não é transversal, não é um corte paralelo à base. Tanto que não é, que observa só essa arestazinha, o pezinho aqui, ó, essa alturinha. Agora compara com essa alturinha aqui, ó. Claramente é diferente uma da outra, ou seja, foi cortado, entre aspas, torto. Compara com essa alturinha aqui, ó. Percebeu? Agora compara com essa outra altura lá atrás, ó. Exatamente, tá? São 4 tamanhos diferentes. É como se você tivesse uma mesa retangular ou quadrangular, enfim, mas onde os 4 pés da mesa tivessem tamanhos diferentes. Então você tem o tampo da mesa completamente torto, completamente inclinado, tombado ali,
seja, você não tem a mesa, o tampo da mesa paralelo em relação ao chão. Essa é a ideia. Quando você faz um corte num prisma, independentemente do formato dele, aí você recorta essa parte de cima, joga fora na caçamba do lixo da prefeitura, e o que sobrou é exatamente a parte de baixo. É isso aqui, para baixo. Aqui está a parte de cima, que representa a seção, e aqui abaixo dela você tem um tronco, que a gente chama de tronco do prisma. Isso é o que interessa para a gente. Isso é o tronco de prisma. É quando você faz uma seção, um corte, uma repartição no prisma, de tal forma que essa seção não seja paralela ao plano da base. Tecnicamente falando, o que sobrou, né, desse toquinho de madeira que você criou, é o tronco de prisma. Tá, como é que se calcula o volume dele? Bem, vamos fazer uma comparação. O volume de um prisma, a gente já acabou de aprender que, regra geral, pega-se a área da base e multiplica pela altura. Tranquilo, entendi. Só que o detalhe é o seguinte, e no tronco de prisma? Deixa eu tirar isso aqui para vocês aqui, tá? Só para limpar o desenho um pouquinho. No tronco de prisma é quase isso. Por que que é quase isso? Porque num prisma normal, a altura é a mesma. Por exemplo, ó, essa altura dessa aresta aqui é a mesma altura dessa aresta aqui. É a mesma altura dessa aresta aqui e é a mesma altura dessa aresta aqui. Se você cortasse esse prisma nessa seção aqui, ó, você vai ter um prisma, só que menor, que é esse prisma de baixo. Mas essa alturinha aqui é a mesma alturinha daqui, é a mesma alturinha daqui e a mesma alturinha daqui. É um prisma menor, mas a altura é sempre igual. Show de bola. Não é o caso do nosso tronco de prisma, onde as alturas são diferentes. Tá claro isso para vocês? Ótimo. Então, olha só. Se você tem 4 alturas, se os 4 pés da mesa são diferentes, por exemplo, eu poderia falar que essa alturinha aqui mede A, esse outro pé da mesa aqui, ó, eu poderia falar que mede B, esse pezinho da mesa aqui, ó, o menorzinho, mediria C, esse outro pé da mesa aqui mediria D. Estou partindo do princípio que a gente tem um tronco de prisma quadrangular, tá? Poderia ser triangular, pentagonal e assim por diante. Como você não tem uma única altura, qual dessas alturas você vai usar para calcular o volume do tronco de prisma? Você vai ter a mesma base, a base de um é a base do outro. A base do prisma é a base do tronco de prisma. Essa areazinha aqui, ó, isso não se alterou. Continua sendo a área comum, tanto para o tronco quanto para o próprio prisma. Mas a altura agora complicou, porque agora você tem nesse exemplo de prisma quadrangular 4 alturas. Então o que você vai fazer? Você vai calcular a média aritmética das 4 alturas. Nesse caso, você tem 4 alturinhas, A, B, C e D. Como é que você calcula a média aritmética? Soma e divide pela quantidade. Como você tem 4 alturinhas, divide essa soma por 4. Então, o volume do tronco de prisma é a área da base, ok? É igual para um e para o outro, multiplicado pela média aritmética dessas alturinhas, que são as arestas laterais do tronco de prisma. Se fosse um prisma triangular, o tronco de prisma triangular seria A mais B mais C dividido por 3. Se fosse um tronco de prisma pentagonal, você teria A mais B mais C mais D mais E, que seria a quinta aresta lateral, quinta alturinha, dividido por 5, e assim por diante. Essa é a ideia do tronco de prisma e como que você calcula o seu volume. Área da base vezes a altura, na verdade é a média aritmética das alturas desse tronco de prisma. E agora a gente vai trabalhar um pouco, ou relembrar um pouco, as unidades de medida, medidas de comprimento de distância. Gente, eu coloquei vários aqui para vocês. Muitos eu tenho certeza que nem sequer imaginavam que isso tudo aqui existia. Por quê?
Porque vocês provavelmente conhecem daqui, ó, até aqui, ó. Ou seja, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa aqui é a unidade padrão que a gente usa, que é o metro. É uma unidade, é 1 metro, potência 10 elevado a zero. 10 elevado a zero a gente sabe que vale 1. Ok. Você tem para a direita os submúltiplos, os múltiplos abaixo do metro. O que é um decímetro? Deci significa 10 vezes menor do que o metro. Então é o 10 elevado a menos 1, ou seja, é 1 décimo do metro. O que é o centímetro? Centímetro é 100 vezes menor do que o metro. É o 10 elevado a menos 2, ou seja, a 1 sobre 100. Aqui você tem um milímetro, é 1000 vezes menor do que o metro. 10 elevado a menos 3, ou seja, é 1 milésimo do metro. E assim, mais submúltiplos para a direita. Aqui você tem o micrômetro, aqui você tem o nanômetro, picômetro, centômetro, atômetro, zeptômetro e octômetro. Gente, daqui para cá são submúltiplos cada vez menores do metro. Quanto mais para a direita, mais você chega em tamanhos, em medidas muito pequenas, a ponto de a gente começar a entrar nas medidas subatômicas. Você começa a calcular medidas tão pequenas, que você entra nas medidas do raio de um átomo, de uma molécula, e dali para baixo, até mesmo subatômicas, submoleculares, ou qualquer coisa nesse sentido. Só que existe também, em contrapartida, os múltiplos do metro. Existem os submúltiplos e, por outro lado, existem os múltiplos, valores maiores do que o metro. Por exemplo, decâmetro, decâmetro, 10 vezes maior do que o metro. Ó. 10 elevado a 1 é 10 vezes maior do que o metro. Existe o hectômetro, hecto, 100 vezes maior do que o metro. 10 ao quadrado é 100. Então você sabe, por exemplo, que um hectômetro é 100 metros. Existe o quilômetro, quilômetro, 1000 metros. 10 ao cubo é 1000 vezes maior do que o metro. E assim por diante. Então, quanto mais para a esquerda você vê agora, maiores são os números múltiplos do metro. Então você tem o megametro, gigametro, terametro, petametro, hexametro, zetametro e iotametro. E aí você percebe que são potências de 10, ó, 10 elevado a 6, elevado a 9, a 12, 15, 18, 21. Quanto mais para a esquerda você for, você entra cada vez mais naquelas medidas que a gente chama de astronômicas. São números tão grandes, ou distâncias tão grandes, que você começa a fazer relação com as distâncias entre as estrelas, entre os planetas, entre as galáxias, e assim vai. Essa basicamente é uma ideia bem simples, didaticamente falando. Mas o que nos interessa são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. É isso aqui que nos interessa, basicamente falando. Bem, vamos começar a fazer agora as conversões de unidades de comprimento. Então vocês têm que lembrar pelo menos dessas aqui: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Existem várias técnicas diferentes, mas eu vou ensinar aquela que eu particularmente julgo ser a mais fácil. Eu tenho certeza que muitos aprenderam isso aqui lá no ensino fundamental, no primário. Se vocês dominam aquelas técnicas aprendidas lá atrás, nos anos anteriores, manda ver, aplica sem qualquer tipo de problema. Se vocês quiserem, tem essa outra técnica que eu aplico aqui, que eu acho bem fácil também. Unidades de comprimento. Eu quero transformar no exemplo A 0,15 quilômetros para metros. Olha como é que eu faço. Eu marco aqui, ó, quilômetros, e marco
metro. E eu quero sair daqui e chegar aqui. Quantas casas eu tenho que caminhar para chegar em metro? Eu tenho que andar uma, duas, três casas para a direita. Ou seja, é deslocar 3 vezes a vírgula para a direita. Eu tenho que pegar o número e multiplicar 3 vezes por 10. Vezes 10, vezes 10 e vezes 10, 3 vezes. Então é deslocar a vírgula 3 vezes para a direita. Se faltar lugar para colocar a vírgula, tu vai preenchendo a partir dali com o zero. Então, olha só, a vírgula está aqui, ó, 0, 3 casas para a direita. 3 para a direita, ó. Tá aqui, ó, uma vírgula vem para cá, uma casa. 2 vírgulas, já estou no 15. 2 vírgulas, eu já estou no 15. Falta uma casa. Uma casa eu completo com 0. Então vira 150. Então 0,15 quilômetros equivale a 150 metros. Bem simples, não é? Deixa eu apagar lá em cima para fazer o exemplo B. Olha só aqui, por favor. Ó, 220 centímetros, eu quero chegar em hectômetro. Centímetro está aqui, hectômetro está aqui. Eu tenho que andar agora para a esquerda, deslocar a vírgula para a esquerda. Então eu tenho que andar, ó, 1, 2, 3, 4 vezes com a vírgula para a esquerda. Eu tenho que fazer essa divisão 4 vezes por 10. Divido por 10, por 10, por 10 e divido por 10 mais uma vez. Mas deslocando 4 vezes a vírgula para a esquerda, como é que fica? Ó, a vírgula está aqui, ó, 220, vírgula. 4 para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Opa, tá faltando uma, não tá? Então o que eu faço, ó? Coloco 0, vírgula. Então vai ficar o que, ó? 0,022, 0 de novo. Então 0,022, 0. Aí eu chego onde eu quero, que é o hectômetros. Gente, olha só, vou apagar, sempre vou apagar lá em cima para poder fazer os rabiscos, tá? E não embolar muito o desenho. Olha aqui, por favor, o próximo exemplo C. Eu tenho que sair de quilômetro e chegar em centímetros. Quilômetro está aqui, centímetro está aqui. Eu tenho que andar para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. 5 casas para a direita. Então, olha só, a vírgula está aqui, ó, vírgula, 3,4. Se eu andar uma casa, eu chego no 34. Uma casa, mas eu tenho que andar quantas? Uma, está aqui, 2, 3, 4, 5. Só que eu já andei uma, então faltam 4. Aí eu completo com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Aí eu chego no centímetro. Então está aqui, ó. 3,4 quilômetros equivale a 340 mil centímetros. Vamos fazer agora o exemplo D. Deixa eu apagar aqui para não bagunçar o desenho. E agora a gente vai para o exemplo D. Eu tenho que sair do decímetros e chegar em decâmetro. Decímetro está aqui, decâmetro está aqui. 1, 2 casas para a esquerda. 2 para a esquerda. A vírgula está onde? Está aqui no finalzinho. 2 para a esquerda. 1, 2. Então vira o quê? 23. 23, aí eu chego no decâmetro. Prontinho. É isso que nos interessa. Então, de unidades de comprimento é deslocar a vírgula para a direita e para a esquerda. Simples assim. Andou para a direita, não tem mais como deslocar a vírgula, completa com 0. Andou para a esquerda, não tem como mais colocar vírgula, completa com 0 também. É simples assim. Isso para unidade de comprimento, mas também tem unidades de área. Gente, são as mesmas unidades, só que agora área é quadrado. Quilômetro, quadrado. Hectômetro, quadrado. Decâmetro, quadrado. Metro, quadrado. Decímetro, quadrado. Centímetro, quadrado. Milímetro, quadrado. É a mesma coisa, só que agora é o seguinte, como é área,
você vai pegar as quantidades de casas que você tem que andar ou para a esquerda ou para a direita e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque é quadrado, é área. Você trabalha duas dimensões. Então vamos lá. Quilômetro quadrado para decâmetro quadrado. Quilômetro está aqui, decâmetro está aqui. Você tem que andar duas casas para a direita. Duas casas para a direita. Só que você dobra. Então 2 vezes 2, 4 casas para a direita. 4 para a direita. Ó, a vírgula está aqui. Você anda duas. Opa, já andei duas e eu parei no 21. Faltam outras duas. Então completo com 0. 2. Aí você chega no decâmetro quadrado. Vamos fazer o exemplo B agora. Vamos lá. Olha só. Tá aqui, ó. Caneta, show de bola. 400 centímetros quadrados para metro quadrado. Ó, centímetros quadrados para metros quadrados. Sai daqui e chega até aqui, ó. Então vamos lá. 2. Duas casas para a esquerda. Ok, mas é área, então você dobra. 2 vezes 2, 4 casas para a esquerda. Gente, a vírgula está aqui. 4 para a esquerda, ó. 2, 3. Opa, faltou 1. Então você completa com 0 e coloca a vírgula. Então vai ficar 0,0400. Então tá aqui, ó. 0,0400 e a unidade, que é metros quadrados. Então, vamos fazer agora o exemplo C, não é isso? Exemplo C. Olha aqui, por favor. Ó, hectômetro quadrado para decímetro quadrado. Então, hectômetro quadrado está aqui, decímetro quadrado está aqui. Você anda 2, 3 casas para a direita, mas é área, você dobra. 3 vezes 2, 6 casas para a direita. A vírgula está aqui, ó. 6 casas, hein? Andei já chegou no 23. Andei só que são 6, então anda mais 5. 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Então está aqui, ó, decímetros quadrados. Estão percebendo que é simples, gente? Então isso aqui vocês têm que fazer bastante. Vocês podem inventar valores e ir brincando. Cria qualquer coisa aí e vai fazendo essas brincadeiras, esses deslocamentos com a vírgula. Milímetro quadrado para centímetro quadrado. Ó, milímetros para centímetro. Uma única casa para a esquerda. Uma casa, só que a área, então você dobra. 1 vezes 2, 2. Duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. 2, hein? 2. Virou 51. Uma boa ideia, né? Então, não, nada de bebida alcoólica, pelo amor de Deus, tá? Bebida alcoólica faz mal. É gostoso, mas faz mais mal do que bem. Nada de cachaça, nada de pinga, suquinho de laranja, suquinho de hortelã com laranja, muito bom, tá bom? Faz bem para a saúde e não deixa ninguém embriagado. Vocês têm que estar sóbrio, preferencialmente para assistir aula, ainda mais de matemática. Gente, entenderam isso aqui? Vamos então para volume, unidades de volume. É a mesma ideia, só que agora é elevado a 3. Então a quantidade de casas que vocês têm que calcular é só multiplicar por 3 e você tem o mesmo processo. Quer ver? Hectômetro para decâmetro. Tá? Então vou até colocar volume, você multiplica a quantidade por 3. Vamos lá. Hectômetro para decâmetro. Hectômetro está aqui, decâmetro está aqui. Você anda uma única casa para a direita. Só que é volume, então você triplica. 3 casas para a direita. Então tá aqui, ó. A vírgula tá aqui, ó. Uma para a direita, 31. 2 para a direita, 2 virou 310. 2. Só que ainda falta mais uma, então um zerinho. Aí você chega no decâmetro cúbico. Tranquilaço, né, gente? Até eu que sou mais bobo faço. Então vamos prestar atenção nisso daí, por favor, hein? Bem tranquilo. Olha só, questão letra B, ó, centímetro cúbico para decímetro cúbico. Ó. Centímetro está aqui,
decímetro está aqui, ó, uma única casa para a esquerda, só que é volume, então você triplica 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, hein? Vírgula, 3 para a esquerda, hein? Ó. 1, 2, 3. Não precisa completar com nada, então é só colocar 0 aqui na frente. Então, 0,850 e a unidade é decímetros cúbicos. Bem tranquilo. Vamos fazer o exemplo C. Vou apagar aqui. Não, chega uma hora que fica até chato, né, de tão fácil que se torna, né? Mas isso que é bom, tá? Quando a gente domina completamente o processo. Hectômetro para metro. Hectômetro está aqui, metro está aqui, 1, 2 casas para a direita, só que é volume, então você triplica 6 casas para a direita. Vamos lá, 1,8, tá aqui a vírgula, uma casinha vira 18, só que são 6, então você completa com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você chegou em metros cúbicos. Dá esse número grandão aí, ó. Dá o quê? 1.800.000 metros cúbicos, ou seja, é muita coisa. Gente, milímetro cúbico para centímetros cúbicos. Vamos apagar e vamos marcar ali no quadro o que a gente tem que fazer a partir de agora. Olha só que interessante. Opa, cadê a caneta? Apareceu. Milímetro para centímetro, ó. Milímetro está aqui, centímetro está aqui, uma única casa para a esquerda, mas como é volume, você triplica 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, então você anda 3 casas, ó. 1, 2, 3, virou 49 centímetros cúbicos, e a gente tem também o nosso volume. Gente, percebeu como é que é tranquilo? Essa tabelinha aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, vocês têm que saber. Isso aí não tem como fugir. E só lembrar, se for área, multiplica a quantidade de casas por 2. E se for volume, multiplica a quantidade de casas por 3. Só isso. Mas existe também aquilo que a gente chama de capacidade. Professor, não é a mesma coisa, não? Não. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte. Quando se falar em volume, volume é para sólidos. Diferentemente de capacidade, capacidade que é para líquidos. Então, volume, você sempre vai trabalhar o que? Volume. Você vai trabalhar metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, sempre vai ser unidade cúbica. Diferentemente de líquido, que você vai trabalhar basicamente com o quê? Com litro, com o velho conhecido mililitro, decilitro e assim por diante. Então, volume é sólidos, unidades cúbicas, lembra-se de geometria espacial, tá? Sólidos, tá? Volumes cúbicos, unidades cúbicas, e capacidade líquida. Ok, aí você tem as mesmas ideias basicamente, só que aqui agora é litro, ó. Decilitro, centilitro, mililitro. E os múltiplos: decalitro, 10 litros, hectolitro, 100 litros e quilolitro, 1000 litros. Mesma coisa, tá? Só que agora tu percebe que aqui não é quadrado e não é cúbico, então você não tem que multiplicar nem por 2 nem por 3. Simplesmente ver quantas casas tu tem que andar para a direita ou para a esquerda e resolver o problema. Vamos lá. 2,5 quilolitros para litros. Quilolitro está aqui, litro está aqui. Então você anda 1, 2, 3 casas para a direita. 3 para a direita, hein? Ó, a vírgula está aqui. Uma casa vira 25. Uma só. Você tem que andar 3. Tá faltando 2, ó. 1, 2. Então tá aqui, ó. 2.500 litros. Centilitro, deixa eu apagar lá em cima, um minutinho, para facilitar a enxergar, não embolar muito, né, o campo visual de vocês. Vamos lá, olha aqui por favor, centilitro para ml. Centilitro está aqui, ml está aqui. Uma única casinha para a direita, simples assim.
Então 340, a vírgula está aqui, uma única casinha vira 340 com um zero a mais. Então vira 3.400 ml, mililitros. Vamos para o exemplo C. Olha só, por favor. 10,8 litro para hectolitro. Litro está aqui, hectolitro está aqui. Então você anda uma, duas casas para a esquerda. Duas para a esquerda, hein? A vírgula está aqui. Uma casa vira aqui, duas casas chega aqui e fechou. Chegou aqui, zero. Então 0,108. 0,108. No caso, a unidade é hectolitro. E a última aí, letra D, para a gente fechar a parte de capacidade. Vamos lá, então. Olha só. ml para decilitro. ml está aqui, decilitro está aqui. Uma, duas casinhas para a esquerda. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, ó. Duas para a esquerda. Uma, duas. Então vira simplesmente um decilitro. A gente finalizou a parte de capacidade. Então o cuidado que vocês têm que ter é não confundir sólidos com líquidos. Sólido é volume, líquido é capacidade. Capacidade líquida, volume sólido. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. É uma relação que existe entre volume e capacidade. Quando se fala, por exemplo, 1 metro cúbico, o que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico nada mais é do que uma caixa, obviamente, cúbica. Você tem uma caixa cúbica, onde dentro dessa caixa cúbica, quais são as dimensões dela? Vou colocar em 3D aqui para vocês. Você tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e 1 metro de altura. Quando você multiplica as três dimensões, é metro vezes metro vezes metro. Isso aqui é metro cúbico. Então tá aqui, ó, metro cúbico. Gente, dentro de uma caixa que tem 1 metro cúbico de volume, cabem precisamente o que dentro dela? 1000 litros. Então a caixa d'água de vocês, na casa de vocês, se for de 1000 litros, que tem esse modelo cilíndrico, né, muitas vezes, você poderia colocar dentro de uma caixa quadradona, uma caixa cúbica. 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. Então essa informação aqui, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, é fundamental vocês decorarem. Uma outra informação, 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? Você tem uma caixinha, tá, bem menor, obviamente, uma caixinha cúbica, onde as arestas dessa caixinha cúbica são exatamente 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. 1 dm, 1 dm e 1 dm. 1 dm, 1 decímetro, é 10 centímetros, tá? Então 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Dentro dessa caixinha cúbica de 1 decímetro cúbico de volume, você consegue colocar precisamente ali dentro o quê? 1 litro. Então 1 litro de leite, por exemplo, você conseguiria colocar dentro de uma caixinha que tem 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de altura. Se vocês tiverem uma régua, tenham uma noção exata do que é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que é o equivalente a 1 decímetro. Então 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. É muito importante que vocês decorem essa informação. E aqui, gente, é o mais simples de todos e talvez, não sei, mais simples de decorar, talvez o mais simples de decorar seja do metro cúbico com 1000 litros, que está relacionado à caixa d'água, né? A gente já tem mais habitualidade com isso. Gente, 1 centímetro cúbico, o que é exatamente? É uma pequena caixinha no formato cúbico, obviamente, que tenha exatamente o que? 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura ou 1 centímetro de altura. É 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Aqui dentro cabe exatamente o velho conhecido 1 ml. É o que se utiliza, por exemplo, ainda mais agora em época de vacina, né?
1 ml, nas seringas, né? Então é exatamente uma caixinha, imagina uma caixinha minúscula, de 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Uma caixinha dessa de 1 centímetro de aresta cabe precisamente ali dentro 1 ml. E aí, convertendo essas unidades. Gente, olha só por favor aqui na letra A. Eu quero converter metro cúbico para litros. Então, olha só, aí vocês já tem que tomar um pouco mais de cuidado. 2,5 metros cúbicos, eu não poderia escrever assim, ó, 2,5 vezes 1 metro cúbico? Sim, poderia. Agora, 1 metro cúbico, a gente sabe que 1 metro cúbico vale cravadamente 1000 litros. Então, eu posso trocar agora. Então, seria 2,5 vezes 1000 litros. Então, transformei agora de volume para capacidade. Quanto que é 2,5 vezes 1000? Aí você desloca a vírgula, o quê? 3 casas para a direita, aí vira 2.500, o quê? Litros. Então, se 2 metros cúbicos e meio equivale a 2.500 litros, e você resolve a letra A. Letra B, 34 litros em metros cúbicos. Vou escrever aqui, ó, 34 litros em metros cúbicos. 34 litros, eu não poderia escrever assim, ó, 34 vezes 1 litro? Poderia. Qual que é a referência que você tem para 1 litro? 1 litro, você tem 1 decímetro cúbico. Então, eu poderia escrever 34 vezes 1 decímetro cúbico. Então, ficaria o equivalente a 34 decímetros cúbicos. Show de bola. Só que não é decímetro cúbico que você quer. O que você quer é metro cúbico. E aí, gente, tem várias técnicas diferentes. Vocês têm que lembrar agora da ordem. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que é cúbico, tá? Ó, elevado a 3. Você está em decímetro cúbico. Você tem que chegar em metro cúbico. Decímetro está aqui, metro está aqui. Então você tem uma única casa para a esquerda, só que é cúbico. Então essa uma casa você multiplica por 3. 3 casas para a esquerda. Gente, 3 para a esquerda, ó, é 34. Uma vírgula vem para cá, 2 vírgulas vem para cá, 3 vírgulas faz o quê? Coloca um zero e vírgula. Então ficaria exatamente o quê? 0,034. 0,034 metros cúbicos. Aí você chega na sua resposta. Tem que tomar cuidado, porque agora eu conversei de unidades diferentes dentro dos conceitos, que agora é capacidade para volume, é um pouquinho mais sofisticado. Olha só, 10,8 na letra C, ml para milímetro cúbico. Preste atenção, ó, 10,8 ml, eu não poderia escrever assim, ó, 10,8 vezes 1 ml. Sim, e 1 ml, você tem a referência para ela, 1 ml, que é 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 para 1, né? Então é só trocar literalmente as unidades. 10,8 vezes 1 centímetro cúbico. Então você tem 10,8 centímetros cúbicos. Só que você tem que chegar, não é centímetro cúbico, é milímetro cúbico. Então vamos usar aquela tabelinha que eu, aliás, aquele esqueminha que eu coloquei para vocês aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ok? E agora a gente vai fazer o que tem que ser feito. Preste atenção. Você está em centímetro cúbico. Você tem que chegar em milímetro cúbico. Centímetro está aqui, milímetro está aqui. Então, uma única casinha para a direita. Só que é volume, então vezes 3. 3 vírgulas para a direita, que você tem que deslocar. 3 para a direita, hein? 10,8. Uma vem para aqui, ó. 10,8 vira
108. Andei uma, faltam duas, então mais 2 zeros. 1, 2. Aí você chegou no milímetro cúbico. Mais uma questãozinha aqui pra gente. E agora a gente vai lá para a letra D. Então você tem 200 centímetros cúbicos que eu tenho que transformar em litro. Gente, 200 centímetros cúbicos eu poderia falar 200 vezes 1 centímetro cúbico. Concorda comigo? Vamos lá. Centímetro cúbico eu posso falar que é 1 ml. 1 ml. Então vai ficar aqui, 200 vezes 1 ml. E aí 200 vezes 1 dá 200 ml. Ok, tranquilo. Só que agora é ml. Então o que eu vou fazer a partir daqui? Não é quilômetro, é quilolitro, hectolitro, decalitro, mililitro, decilitro, centilitro e mililitro. Então não tem mais isso aqui elevado a 3, isso aqui não existe. Então agora é simplesmente fazer o que? Usar unidade de capacidade. Simplesmente ver quantas casas eu tenho que andar para a direita ou para a esquerda, nada mais do que isso. Então preste atenção aqui, por favor. Eu estou em ml, eu tenho que chegar em litro. ml está onde? ml está aqui, litro está aqui. Então 1, 2, 3. Mililitro, centilitro, decilitro, litro. 3 casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui no 200. 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então você coloca aqui antes da vírgula 0. Então ficou 0,200, no caso, litros. E você finalizou a questão. Olha, é assim que funciona relação de volume e capacidade. Vocês têm que estudar esse vídeo com bastante calma. Pega todas essas questões A, B, C e D de cada possibilidade que eu fiz, tenta fazer vocês sozinhos e vão pesquisando na internet também. Essa tabelinha aqui, vocês têm que decorar, não tem escapatória, principalmente, diria eu, esse daqui, esse daqui. Mas essas três, para ser bastante sincero, são fundamentais. Eu não sei se tem grau de importância uma em relação à outra, não. Eu diria que as três vocês têm que saber, para ser sincero. Estudem, estudem, estudem sempre que vocês puderem. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula e se precisarem é só contar comigo. Bom estudo e até a próxima aula.